Olá pessoal, tudo bem? Gravando aqui um vídeo bem rápido, na verdade, só para compartilhar com vocês duas encomendas que eu recebi recentemente e que vão, digamos assim, alimentar a produção de novos vídeos aqui para o canal. Livros relacionados à história do ateísmo, ainda que tenham uma perspectiva um pouco mais ampla do que apenas a história do ateísmo. Então, o primeiro livro que eu gostaria de comentar com vocês é este aqui, Livres Pensadores, a História do Secularismo Americano, de Susan Jacob. Eu já dei uma olhada aqui por cima, inclusive é um livro que traz algumas imagens, bem interessante, e a primeira imagem é do Thomas Paine. Ele foi um livre pensador do final do século XVIII, início do século XIX. Ele não era exatamente ateu, ele era mais próximo de um deísmo, mas era um crítico contundente das relações entre Estado e Igreja. Então, ele foi um militante pela defesa da separação Igreja-Estado, que é uma coisa que vai estar estabelecida pela Constituição dos Estados Unidos no final do século XVIII. Então, o livro aqui ele vai tratar de vários assuntos, então desde o final do século XVIII chegando até os dias mais contemporâneos. E fala inclusive sobre as relações, a questão do secularismo, que é uma espécie de um pano de fundo, e aí vai falar sobre anticlericalismo, abolicionismo, feminismo, a questão da crença, da descrença, O tema do ateísmo vai aparecer aqui também. Vai falar sobre os darwinistas, o darwinismo. Vai falar também sobre a questão do comunismo. Tá? E este é um livro que o foco dele, então, é contar a história do secularismo nos Estados Unidos. Tá? Então, ele tem essa perspectiva. E eu já fiz uma busca em relação à autora, em termos mais biográficos, e já descobri que a autora, Susan Jacob, aqui tem uma imagem dela, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, ela é ateia, Então eu encontrei uma entrevista que ela deu alguns anos atrás, está no YouTube, e onde ela afirma, que ela é ateia. Um outro livro que eu também adquiri recentemente vem dentro dessa mesma pegada do secularismo, mas ele é mais específico, que é o livro do Christopher Cameron, e é este aqui, Livres Pensadores Negros, a História do Secularismo Afro-Americano, numa tradução livre, mas seria mais ou menos isso. Também é um outro livro que tem uma perspectiva bem significativa de pensar a questão do secularismo mais vinculado à comunidade negra dos Estados Unidos, afro-americana, com um detalhe, enquanto a Susan Jacob ela é jornalista, o Christopher Cameron ele é historiador, então, e ele atua como historiador em uma universidade dos Estados Unidos, na Carolina do Norte, Tá aqui, consta a informação. Não sei se ele é ateu, no caso ainda não fui atrás de maiores informações biográficas sobre ele. Mas aqui ele vai falar, o livro é dividido em 4 capítulos, e ele vai falar sobre a questão da escravidão, da relação entre religião e escravidão, como a religião legitimou a escravidão nos Estados Unidos. Depois fala sobre todo o processo de abolição, e todos os debates que aconteceram. Eu dei uma olhada também, ainda não li o livro, só dei uma olhada por cima. Então ele vai falar sobre a questão da religião e da não religião, da crença e da descrença religiosa na comunidade afro-americana antes do fim da escravidão e depois do fim da escravidão, que é a pauta maior dele. Aí ele vai falar sobre o renascimento do novo negro. Ele vai falar sobre o Harlem no início do século XX, que tem um boom no sentido de ter uma migração em direção àquela região
de populações negras que migram do sul para o norte. Vai falar também das relações entre socialismo, comunismo e os temas mais pautados com secularismo, com livre pensamento. Traz aqui alguns autores, alguns intelectuais que são identificados como ateus, né? Vou ver depois na leitura, eu vou ver exatamente quem são essas figuras, que eu quero dar um destaque maior aqui no canal. E também, e claro, aí ele vai concluir o livro, pelo que eu entendi, sobre a participação dessa população negra que tem esse perfil secular de descrença religiosa na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 1950 e 1960. Vocês devem, quem conhece um pouco sobre a história, ficou muito cristalizado a ideia e que é uma ideia que tem fundamentação empírica, né, da religião, como a religião ela foi um instrumento importante na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Né? O Martin Luther King, ele era um pastor protestante, né? Depois o Malcolm X, ele era muçulmano, né? Ele se converteu ao Islã, e aí a religião islâmica também foi importante. Mas aqui o Christopher Cameron e essas figuras acabaram se projetando e até hoje são referências quando se pensa nessa história, né? Que era acabar com as leis segregacionistas que existiam nos Estados Unidos. Mas o que o Cameron quer colocar aqui é a presença de pessoas que não tinham vínculos com instituições religiosas e que não eram religiosas e que também participaram da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e que desempenharam um papel importante, tá? Aqui existem algumas imagens, eu ainda preciso identificar exatamente quem são, né, essas pessoas que ele coloca aqui como referências da história do secularismo afro-americano. Enfim, então aqui são 2 livros, né, 2 obras que eu adquiri recentemente. Sei que está em inglês, né? Na verdade, eu lamento isso. Eu espero que um dia essas obras elas possam ter uma tradução em português e assim estarem disponíveis a um público mais amplo. Mas, lamentavelmente, essa bibliografia relacionada ao secularismo, no caso que é a história do secularismo e a história do ateísmo, infelizmente o que nós temos de produção já não é muito significativo e o que nós temos não está em língua portuguesa, né? Então espero que isso venha a mudar futuramente. Bom, então essas eram as indicações de leitura aqui, são os livros que eu recebi e que eu queria compartilhar com vocês e informar que futuramente eu pretendo, depois de ler as obras, pegar alguns temas dessas obras e transformar isso em vídeos aqui no canal, compartilhando então com vocês um pouco da minha leitura em relação a isso. Certo, pessoal? Um abraço para todos e todas e até breve.